muito evidente. E eu queria falar hoje sobre uma passagem. Essa passagem talvez você já tenha ouvido ou lido em algum lugar, alguma vez, que é a passagem que fala de uma mulher. Eu quero falar hoje de uma passagem que fala sobre uma mulher samaritana. Mas na verdade o meu foco nem vai ser talvez muito nessa mulher, mas nesse contexto que envolveu esse encontro que existiu entre Jesus e essa mulher, que acabou sendo um encontro muito além desse encontro só entre os dois. Por isso eu quero convidar você, se você quiser, você pode abrir sua Bíblia em João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1, João, Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos escorrer aqui nesse capítulo, nós vamos começar lendo só 4 versículos, mas depois a gente vai percorrer mais no que está escrito aqui. E no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 1, olha o que está escrito. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que os discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Verso 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Amém? Vou parar por aqui por enquanto, no verso 5, depois nós vamos continuar lendo. Mas aqui está falando de uma passagem. Jesus estava lá na Judeia, com seus discípulos, e a Bíblia diz que ele achou que por bem deixar a Judeia, sair da Judeia, deixar a Judeia e ir para a Galileia. E o caminho entre a Judeia e a Galileia tinha um lugar chamado Samaria. Só que os judeus, eles desviavam desse caminho, eles não costumavam seguir esse caminho que passava por Samaria. Os judeus sempre desviavam, eles desviavam de Samaria. Por quê? Porque Samaria era a terra dos samaritanos. E os judeus e os samaritanos, eles não se davam, eles não tinham comunhão, eles não se relacionavam. Pelo contrário, eles tinham divergências, eles tinham situações contrárias. Alguns dizem até que os judeus consideravam os samaritanos como cães. E eles tinham dificuldades de relacionamento. E por esse motivo, os judeus evitavam. Tanto por esse motivo, porque eles achavam que os samaritanos eram um povo misturado, um povo que tinha quebrado com as coisas, com a aliança com Deus, e tinha se misturado com outros deuses. Então, em tese, eles não queriam se contaminar, mas eles também queriam evitar conflitos. Eles tinham receio de passar por aquele caminho e de repente serem atacados. Então era certo que os judeus, eles costumavam desviar o caminho. Mas a palavra diz aqui no verso 4, que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus sai da Judeia em direção à Galileia, e a Bíblia diz que era-lhe necessário ele passar por Samaria. Sabe, eu fiquei meditando sobre isso ficou muito no meu coração. Por que era necessário? Por que era necessário que Jesus passasse por Samaria? E talvez você já tenha lido esse texto algumas vezes e tenha falado assim: mas eu sei por quê, porque ali tinha uma mulher, ele precisava se encontrar com essa mulher. Será que era isso? Será que era só isso? Será que esse era o motivo? Sabe, a palavra diz que era-lhe necessário, e eu fui pesquisar, eu fui estudar, eu fui buscar o que significa essa palavra necessário. Essa palavra necessário, no original é a palavra dei, no original, no grego, necessário, que significa necessário, ele precisa, significa inevitável, significa uma necessidade estabelecida por Deus, e especialmente por aquele propósito que se relaciona com a salvação dos homens através de Cristo. Essa palavra necessário também é utilizada em relação a Jesus, que ele teve que sofrer, morrer, ele teve que passar pela ressurreição e teve que subir ao Pai. Era necessário que Jesus fizesse isso, era necessário, inevitável, porque se Jesus não passasse por isso, ele não teria nos alcançado. Era necessário, era inevitável, Jesus tinha que passar por isso. Essa palavra também no original significa o seguinte: o que deve acontecer, aquilo que deve acontecer, aquilo que é absolutamente necessário. Ou seja, Jesus tinha que passar por Samaria. Ele tinha que passar por Samaria.
Aquilo era uma demanda de Deus, era um propósito de Deus se cumprindo, era um propósito de Deus estabelecido, era necessário, ele tinha que passar por ali. Não existia outro caminho para Jesus naquele momento, não tinha, porque aquele era o caminho que ele deveria, era necessário, era inevitável. Jesus sabia que ele tinha que passar por Samaria. É importante a gente saber o seguinte: os samaritanos, eles são descendentes de Jacó, mas de Jacó pela linhagem de José. Os samaritanos, eles são da linhagem de Jacó, vindo da descendência de Jacó pela linhagem de José. Jesus não. Jesus, ele é descendente de Jacó, mas pela linhagem de Judá. Por isso que ele é da linha de Judá, ele é o rei de Judá, ele vem da linhagem de Judá. É lógico que essa linhagem de Judá é dos seus pais naturais. Então, esses povos, eles se separaram lá atrás. Eu não quero muito focar nisso aqui, mas lá, certa vez, lá os assírios, eles escravizaram o reino do norte, e aí houve uma separação, e os samaritanos, eles começaram a se misturar com outros deuses, e daí começou a ter uma divisão política, religiosa, de costumes. E eles não se davam, eles não se encontravam, eles não se consideravam, eles não se respeitavam. Tanto é que em Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 5, quando ele direciona os discípulos a irem pregar o evangelho, ele fala assim: Jesus tinha dito para os discípulos para eles não entrarem em cidades dos samaritanos. Ele falou: vão, mas não entrem na cidade dos samaritanos, porque primeiro convém pregar para os filhos, para as ovelhas de Israel. Eles não se relacionavam. Os samaritanos, eles vinham da linhagem de José. A terra de Samaria é a terra que Jacó deu a José. Quando nós vamos ler lá Gênesis, eu vou te convidar você a ler Gênesis agora. Gênesis capítulo 33. Gênesis capítulo 33, o verso 18, a partir do verso 18, está escrito assim: voltando de Padã Arã, chegou Jacó, são e salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. A Bíblia diz que Jacó estava voltando de Padã Arã, e ele chegou nesse lugar chamado Siquém. E ali ele armou a sua tenda. E aí naquele lugar ele decidiu que ele ia comprar aquele lugar. E ele comprou. A Bíblia diz que ele fala que ele compra por 100 peças de dinheiro. E ele compra aquela terra, ele compra aquele lugar, ele compra aquela terra. E ali ele levantou um altar e chamou aquele altar de Deus, o Deus de Israel. Ali, nesse lugar onde tem a Samaria hoje, é esse lugar que Jacó comprou. Lá no capítulo 48, um pouquinho mais para frente em Gênesis, no capítulo 48, no verso 21, 22, capítulo 41, verso 21, 22, está escrito assim: depois disse Israel, Jacó, a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te de mais do que a teus irmãos, um declive montanhoso, ao qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. O que ele está falando aqui? Jacó, que aqui está sendo, já tinha o nome, Jacó já tinha, Deus já tinha mudado o nome dele para Israel. Ele fala para José que ele está dando uma terra de um declive montanhoso. Esse lugar de Samaria era um lugar que tinha montanhas. Ele pega e dá essa terra para José. Essa terra vai pertencer a José. Essa terra é uma herança que José recebe do seu pai. A terra de Samaria é a terra que Jacó deu a José. Quando nós vamos ler lá, e a gente vai daqui a pouco voltar lá no livro de João, lá diz exatamente isso: as terras que Jacó deu a José. Siquém, Samaria. E aqui lá em João fala de Sicar. É o mesmo lugar, é aquele mesmo lugar geográfico. Sabe, a Bíblia diz que esse lugar é o lugar onde José recebe as suas posses. E ali, quando nós vamos ler lá em João capítulo 4, daqui a pouco nós vamos ler esse versículo, está falando que ali tinha um poço de Jacó.
E quando a gente está estudando, está se debruçando, eu descobri que tanto para os cristãos, quanto para a tradição judaica, para a tradição samaritana, inclusive para a tradição muçulmana, todos, eles são unânimes em entender que esse lugar aí, esse poço de Jacó, que nós vamos ler o capítulo 4, que fala do poço de Jacó, onde Jesus vai se encontrar ali com uma mulher, todos eles entendem que esse lugar é exatamente esse lugar, esse lote de terra no qual Jacó deu para José. Nesse lugar, é esse lugar. E lá no fim de Gênesis, o último capítulo de Gênesis, os últimos versículos de Gênesis, que é o capítulo 50, a partir do verso 24, quando José já está no fim da sua vida, ele fala o seguinte: José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Verso 25: José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Olha o que José faz. José faz algo aqui que, naturalmente dizendo, era uma coisa maluca. Mas José, de uma forma profética, de uma liberação profética, ele diz assim: eu vou morrer em breve. Mas é certo, eu estou convicto, ele diz assim, mas certamente assim, não há margem de dúvida, eu tenho uma convicção de que Deus vai visitar vocês. Por isso façam um juramento comigo, jurem no seguinte sentido: Deus vai visitar vocês, e quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui, levem com vocês. E eles juraram, fizeram esse juramento. E aí eles colocaram os ossos de José, embalsamaram o corpo e puseram num caixão. Antigamente, lá no Egito, começaram a ter, eles tinham esse costume que os judeus não tinham, mas os egípcios tinham. Eles embalsamaram o corpo de José, como a gente vê aquelas imagens dos egípcios, e colocaram no caixão. E eles, para onde o povo de Israel ia, esse caixão com os ossos de José ia junto. Era um juramento, eles fizeram um juramento. Eles não podiam quebrar aquilo. Não tinha como quebrar aquilo. Você quer ver uma coisa? Vai em Êxodo agora, Êxodo capítulo 13, verso 19. Êxodo. Aqui nós já estamos indo para muitos e muitos e muitos anos à frente. Êxodo 13, verso 19. Já estamos aqui falando de Moisés. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Aqui nós estamos diante de uma situação. Moisés está com o povo, eles estão saindo do Egito, aquela situação que eles estão indo para o mar Vermelho, e vocês conhecem a passagem que o mar se abre, e a Bíblia diz que esse mar, quando se abre, o povo de Israel passa ali em pés secos. Tem um detalhe: o caixão com os ossos de José estava junto. Ele passou por ali, porque o povo carregava esse caixão para todo lugar. Eles passam para esse lugar, ficam no deserto 40 anos, e os ossos de José estão com o povo. A geração inteira morre, só sobra Josué e Caleb, e os ossos de José estão com o povo. Por quê? Porque ele tinha dito assim: olha, me leve meus ossos, porque certamente Deus vai visitar vocês. Deus vai visitar vocês. Bom, acontece que eles chegam até Jericó, aí vocês conhecem, as muralhas caem, eles vão ganhando as batalhas. Moisés morreu, Josué toma a frente, Josué começa a fazer as guerras, ele começa a tomar posse das terras. Lá no final do livro de Josué, capítulo
24, olha o que vai falar. Josué capítulo 24. Estou estabelecendo alguns princípios aqui dentro daquilo que nós vamos estar ministrando hoje. Josué capítulo 24, olha o verso 32, o que está escrito. Depois de tudo aquilo que já tinha acontecido, muitos e muitos e muitos anos se passaram, e os ossos de José continuam com o povo. Aí aconteceu uma situação, as terras foram divididas, e deram as terras para as tribos. E olha o que acontece aqui no verso 32. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-no em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. Uau, uau, uau. O povo caminhou muitos e muitos anos com aqueles ossos, com aquele caixão, com aqueles ossos. E aí quando chega nesse momento aqui, eles pegam, quando a tribo de José, os descendentes de José tomam posse da terra, eles pegam os ossos, enterram ali em Siquém, naquela terra que Jacó havia comprado. E esse ato de fé, de liberação profética de José, foi tão forte, foi tão tremendo, foi tão impactante, é algo que deve ser por nós compreendido no Espírito, que lá em Hebreus, eu vou convidar você a ir agora, lá em Hebreus capítulo 11, em Hebreus capítulo 11, pertinho do fim da Bíblia, Hebreus capítulo 11, no verso 22, olha o que está escrito, Hebreus capítulo 11, verso 22, pela fé, José matou seus inimigos, José conquistou a terra, José salvou pessoas? Não, aqui fala que pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Uau! Em Hebreus, no livro que está tratando sobre fé, no capítulo que está tratando sobre fé, que fala de várias pessoas aqui que falaram sobre fé, que alguns chamam de heróis da fé, nesse capítulo de Hebreus, fala de José. Mas por quê? Porque José foi preso e ficou fiel, porque José fugiu da mulher que queria que ele traísse, porque José revelou os sonhos do rei? Não, porque José, no fim da sua vida, fez menção do êxodo e disse e deu ordem para os seus ossos. Esses são os ossos de José. Esse é José, que esses ossos são enterrados num lugar, Siquém. Siquém é a terra de Samaria. Eu estou fazendo todo esse contexto aqui para dizer que era esse lugar que Jesus tinha que passar, por Samaria, por Siquém, nesse lugar. E eu sei que você muito provavelmente já ouviu isso, já leu isso, mas eu vou relembrá-lo. João capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui ele está falando de Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Ele está falando sobre Jesus aqui. O livro vai estar falando sobre Jesus. E ele está dizendo que Jesus, que é o verbo, que é a palavra, que ele estava com Deus, que no princípio ele estava com Deus e que ele é Deus. Amém? Jesus é Deus, ele é filho de Deus, ele é Deus também. Deus, ele é o filho de Deus e ele é Deus. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2 que ele não se usurpou usar da sua divindade, da sua natureza divina quando ele estava aqui na terra. Por quê? Porque ele sabia que se ele usasse de alguma coisa da sua condição divina aqui na terra, ele não ia cumprir o propósito, ele tinha que passar aqui na terra como homem. Jesus era Deus. Jesus era Deus. Jesus é Deus. José disse assim: levem os meus ossos, porque certamente Deus visitará vocês. Jesus é Deus. Os samaritanos, como falei, são descendentes de José. E ele tinha dito: Deus certamente vos visitará. Quando foi que Deus visitou?
descendência de José. Quando Deus fez essa visita? Quando Deus visitou? João capítulo 4. João capítulo 4. João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4. Verso 4. Era necessário que Jesus, que o Verbo, que Deus atravessasse a província de Samaria. Quando Deus visitou a terra? Quando foi que Deus visitou a terra? Quando Deus visitou a terra? Deus visita a terra na pessoa do seu Filho Jesus. Deus decidiu visitar a terra através do seu Filho Jesus. Deus visitou a terra. Deus passou, Ele tinha que passar por Samaria. Por quê? Porque a profecia de José tinha que se cumprir. Deus certamente vos visitará. O judeu não entendia isso. Pelo judeu, pela tradição judaica, eles nunca estariam em Samaria. Mas Deus não age segundo os homens. Deus não pensa segundo os homens. Deus não funciona segundo os homens. Ele tinha que passar por Samaria. Era necessário, era inevitável. A palavra se cumpriu, a palavra se revelou, a palavra se manifestou, a palavra visitou a terra. Olha o que continua dizendo aqui no verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana. Jesus, Deus, chamada Sicar. E aqui essa palavra de Sicar é a versão antiga de Siquém. Sicar é Siquém. Aqui eles tinham mudado o nome. Siquém tinha sido destruída por várias vezes, mas Sicar é Siquém. É onde os ossos de José foram enterrados. E a Bíblia fala aqui, chamado Siquém, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. A Bíblia fala que, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta do verso 6. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando, ele estava vindo numa viagem, a viagem era longa, o caminho talvez não fosse tão tranquilo, porque era um caminho meio montanhoso, e a Bíblia diz que Jesus se cansou. A mente nossa religiosa não consegue às vezes compreender. Como pode Deus se cansar? A Bíblia diz que ele estava cansado da viagem. E por isso ele se assenta junto à fonte. Sabe? Somente um homem se cansa. Aqui é a prova que não deixa dúvidas de que Jesus, quando estava aqui, andando entre nós, ele estava como homem. Para que nós nunca pudéssemos dizer assim, também ele passou por isso, foi tranquilo, para ele era Deus. Ele não cansava, não sentia frio, não sentia fome, não sentia nada, dor. Para ele foi fácil. Agora queria ver se estivesse na minha condição. Não. Aqui Jesus, homem, se cansa. Só que esse cansaço não é o cansaço que a gente tem muitos hoje vivendo nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de maluquice mental, de maluquice mundial. Não é um cansaço de mente, não é um cansaço mental, não é um cansaço de alma, é um cansaço físico. Ele se cansou de tanto andar. Cansou de tanto caminhar. E nós podemos sim nos cansar de muito caminhar. O nosso cansaço tem que ser um cansaço físico. E quando estiver cansado, se assente, descanse, dê um tempo, espere. Às vezes você está querendo passar das suas forças naturais. Se nem Jesus fez isso, o que nós não podemos permitir é um cansaço mental, de equívoco de mente. Por quê? Porque quando nós estamos deixando que a nossa mente se fadigue, é porque alguma coisa está desalinhada, porque eu estou trabalhando muito na minha questão natural e confiando pouco em Deus, deixando pouco que o Espírito faça a obra. Jesus se cansa,
Porque pensa bem, para Jesus era tão difícil ser homem, como que para nós é difícil ser santo por vezes. Ele tinha que lidar com suas emoções, com suas vontades, seus sentimentos, etc. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Todas. Porque aqui ele estava como homem. Mas a Bíblia diz que ele não pecou. Não pecou. E aí ele está naquela fonte. E aí a Bíblia diz que ele estava por volta da hora sexta. A hora sexta aqui é meio-dia. Em torno de meio-dia, mais ou menos meio-dia, Jesus está ali, meio-dia, e meio-dia, principalmente para aquela terra, um momento de muito calor, e naquele lugar de calor, estava cansado. A Bíblia fala no verso 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, olha aquela mulher samaritana. Eles não se lidavam, os judeus e os samaritanos, mas Jesus, ele estava acima de toda a diferença entre judeus e samaritanos. E ele diz para aquela mulher, dai-me de beber. Dai-me de beber. Jesus é que busca o diálogo. Jesus é que vai até aquela mulher. É Jesus que fala com ela. Não é ela que fala com ele. Pelo contrário, ela deve ter identificado que era um judeu. Por que ela identificou? Porque depois ela fala, como o senhor pode ser um judeu me pedir água? Por causa das suas vestes, devia ser por causa disso. E Jesus fala com ela, ei, dê-me de beber. Dê-me de beber. Sabe que uma coisa que é importante, eu sei que talvez você já tenha ouvido isso, as mulheres daquela época, as mulheres samaritanas, as mulheres da região, elas não era costume ir buscar água nesse horário. Por que não era costume buscar água nesse horário? Porque sim, era um momento de maior fadiga do dia, era muito cansativo por causa do calor. E elas tinham que buscar água, e a água, quando você enchia aquele cântaro, enchia o cântaro, era pesado. Fazer aquilo no calor era demais sofrimento. Então elas costumavam fazer no final do dia, ou no comecinho da manhã, porque era mais fresco. E dificilmente uma mulher ia até o poço buscar água sozinha. Elas costumavam ir em grupo, para evitar qualquer tipo de ataque, de afronta e coisas desse tipo. Então não era normal, não é normal. Tem um judeu ali, não era normal um judeu estar ali sentado naquele poço, sentado ali naquele lugar, naquela terra, e não era normal uma mulher samaritana estar indo buscar água naquele lugar, naquele horário. Não era normal. Mas sabe uma coisa que Deus falou ao meu coração? Mais do que ser importante falar dessa hora sexta aqui, em relação ao calor, o que para mim no meu coração subiu de mais relevante, de mais forte, é que esse horário do meio-dia é o horário onde que a luz solar está mais alta, está mais evidente. É o horário do dia onde que o dia é mais claro, onde que está maior, o dia está totalmente claro. Meio-dia não é simplesmente o horário mais quente, mas o horário mais claro. E nesse horário mais claro, ali você não tem como se esconder em nada. Ali fica tudo exposto, está tudo claro, está tudo diante da luz, está tudo exposto. E aquela mulher se expõe, fica totalmente exposta diante de um judeu. E Jesus pediu água para uma mulher samaritana. Jesus pede. Nós somos tão ensinados a só pedir. Nós que temos que ficar pedindo, Deus me dê isso, Deus me fez aquilo, Deus me abençoa nisso, Deus cuida disso, Deus cuida daquilo, Deus me dá. Mas aqui é Jesus que pede, me dê água. Jesus pede, o que você tem para oferecer para Ele? Jesus tem pedido coisas para nós esse tempo. O que você tem para oferecer para Ele? O que você tem, que você pode oferecer para Ele? E aqui, lógico, não deturpe, não pense que eu estou falando sobre dinheiro aqui, sobre querer seu dinheiro, nada a ver. O que é que você tem para dar para Ele? Toda vez que Jesus pede para que a gente dê alguma coisa, Ele tem um propósito nesse pedido. Esse pedido tem um propósito de uma libertação nossa, porque quando Ele está pedindo algo para nós, é porque Ele sabe que aquilo tem sido um tropeço para nossas vidas, um peso,
E na verdade esse pedido, algo que para nós às vezes é até valoroso, na verdade é uma declaração de libertação para nós. Sabe, para um judeu tomar água numa vasilha samaritana, tornava o judeu cerimonialmente impuro. Um judeu tomar água num cântaro samaritano, aquilo era contra os costumes, aquilo era contra todo o dogma humano, toda a religião da época, aquilo era uma afronta, era um absurdo. E um judeu pede água para uma mulher samaritana. Só bebe no mesmo cântaro alguém que tem intimidade com outro. Principalmente naquela época, isso era muito forte. A pessoa só tomava do mesmo cântaro do outro quem tinha liberdade, que tinha intimidade, relacionamento. E sabe que uma coisa que muito forte também ministrou ao meu espírito? Muitas vezes Jesus está se revelando a nós. Ele está se revelando. Ele está nos libertando. E nós estamos fazendo questionamentos humanos de resistência. Mas espera um pouquinho, não é bem assim, porque a doutrina fala isso, a teologia, é porque o pastor falou aquilo, mas o teólogo e não sei o que, mas eu aprendi que lá na escola dominical, não pode ser assim, tem que fazer uma... E nós começamos a resistir. E essa mulher, diante de Jesus, ela fala para ele assim: por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai? Olha o que está aqui, vamos ler. Verso 8: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela responde, ela cria resistência: Senhor, se tu tens como tirar, Senhor, tu não tens com quem tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? Há uma resistência, e por muitas vezes a nossa alma, a nossa mente está tendo um encontro com Jesus. Jesus está se revelando a nós, Jesus está proporcionando um tempo de libertação, e nós estamos colocando resistências humanas, dificuldades humanas. Ela fala assim: mas o poço é fundo. O poço é fundo. Como você vai tirar água daí? Você não tem nada nas mãos. Você não tem um balde, você não tem corda, você não tem um cântaro, você não tem nada. Como que você vai tirar água daí? O poço é fundo. Ou seja, naturalmente significa o seguinte: que aquilo demanda um esforço, recursos naturais para retirar a água. Mas Jesus diz para ela: olha, você não entendeu, você não está entendendo ainda. Se você conheceras o dom de Deus, essa palavra dom de Deus aqui no original, significa presente. Presente é algo que você ganha sem pagamento algum, é de graça, é um presente. Se você conhecesse o presente de Deus, o que Deus te dá, sem paga, sem retribuição, de graça, se você conhecesse isso, você pediria: dai-me dessa água. É de graça, não tem que fazer esforço. Porque você está se preocupando. Mas espera aí um pouquinho, porque você está raciocinando nessa condição. O poço é fundo. O poço é fundo. Eu preciso de recursos, eu preciso de estrutura, eu preciso... Senão não dá, senão não consigo, senão não vai funcionar, senão não vai acontecer. E Jesus fala assim: se você soubesse, se você soubesse, se você soubesse. E ela continua o confronto, ela fala: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Jesus responde, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Quem beber dessa água, quem beber da água desse poço aqui, desse poço fundo, do poço de Jacó. O poço de Jacó tem um simbolismo tão forte que até hoje, se você for procurar, for estudar, até hoje aquele lugar, para vocês terem ideia, ali naquele lugar, o poço de Jacó, foi construído uma igreja. De tanta relevância religiosa que tem aquele poço.
Aquilo tem uma importância religiosa muito, mas muito forte. E ela questiona ele: quem és tu? Você é maior que nosso pai Jacó. E ele fala: olha, se você beber dessa água, desse poço fundo, desse poço da religião, desse lugar dos recursos naturais, desse lugar religioso, porque a religião sempre vai te demandar esforço, sacrifício, a religião sempre vai fazer isso com a gente, vai querer o máximo da gente, você tem que entregar, você tem que fazer, você tem que ir para o sacrifício, você tem que se humilhar de uma forma, não somente humilhar diante de Deus, mas se humilhar de se perder tudo, você tem que ficar sempre fazendo sacrifício, tem que ter um esforço natural. Se você beber dessa água da religião, o poço de Jacó, você vai voltar a ter sede. Você pode estar tão envolvido com as questões religiosas, com os ritos religiosos, com as questões que envolvem a religião, mas nunca sacia a sua sede. No mais íntimo do seu ser, você sabe a sede que você tem. Você sabe a sede que você tem. Você sabe a sede que você tem. E ele continua falando aqui: aquele porém que beber da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uau! E essa mulher responde mais uma vez: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela ainda continuava a entender na esfera do natural, da compreensão religiosa. Falei: então me dá dessa água aí, porque eu não quero mais voltar aqui nesse poço, eu não quero voltar a ter sede, me dá dessa água. E aí Jesus diz para ela o seguinte: vai, chama teu marido e vem cá. Jesus ordenou para ela. Jesus não falou assim: então vamos ver, não. Jesus ordena: então vá, chama seu marido e vem cá. Jesus ordenou que ela trouxesse o marido dela, e ela responde mais uma vez para ele. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus ordenou: vai, chama teu marido e vem aqui. E ela respondeu: não tenho marido. E aqui eu quero só quebrar algumas mistificações que nós temos desse texto aqui, porque muitos pensam que ela era uma prostituta, que ela era uma mulher da vida. E o texto não necessariamente me dá um parâmetro para chegar a essa conclusão, porque quando Jesus tinha dito que ela tinha 5 maridos, e ele falou assim: e esse não é teu? Ele falou assim: você já teve 5 e agora esse não é dela. Significa que essa mulher, os outros 5 maridos poderiam ter morrido, poderiam ter dado carta de divórcio para ela. Naquela época, somente permitiam 2 a 3 divórcios. Ela podia ter perdido os maridos de outra forma. Essa mulher não necessariamente era uma mulher da vida, não necessariamente. Agora era uma coisa, era certa. Ela era uma mulher rejeitada. A vida a rejeitava, e ela tinha uma vida de rejeição. Ela tinha uma vida difícil, uma vida que não era, ela não vivia a vida que Deus estabelecia para que ela pudesse viver. Ela responde: eu não tenho marido. Ela tentou ainda ocultar a verdade, ela ainda estava funcionando no nível da discussão intelectual, da resistência humana. Ela quis esconder, falou: eu não tenho marido. Aí Jesus falou assim: falou muito bem, porque esse que você está com ele agora não é seu marido. Jesus revela. E ela fala assim: uau, eu vejo que você é profeta. Você é um profeta. Porque não tinha como você saber isso. E você revelou a minha vida. Você me revela. E ela falou no verso 19: vejo que tu és profeta. Jesus revela. Jesus revela. Jesus revela. Mas ela ainda não tinha
ainda entendido quem realmente Jesus era. E Jesus fala para ela assim, e ela continua dizendo: nossos pais adoravam nesse monte. Ali em Samaria tinham montes, e naqueles montes de Samaria, os samaritanos eles tinham cometido vários equívocos, pecados. Eles montaram altares para outros deuses. E os samaritanos diziam que ali era o lugar que devia ser adorado. Mas os judeus disseram: não, o lugar de adoração é em Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde que Deus deve ser adorado. Os samaritanos: não, é aqui. Existia sempre essa discussão. E aí Jesus vem e fala para ela assim, ela fala: nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora já vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Verso 24. Deus é espírito, e o importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vem a hora, e já chegou, que ninguém mais vai adorar o Pai, nem nesse monte, e nem em Jerusalém. Nem em Jerusalém. Não é aí lugar de adoração, porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus é espírito. Deus é espírito. Sabe, Ele se fez o altar, Ele derramou o sangue do sacrifício, Ele foi o cordeiro do sacrifício, Ele é o sumo sacerdote. Não é em Jerusalém nem nesse monte. Jesus é nele que nós o adoramos. Por causa dele nós temos acesso ao Pai. Porque ele disse aqui, olha que tremendo, ele não fala assim, vocês vão adorar a Deus. Ele fala: nós adorareis ao Pai. Ao Pai. Ao Pai. Não é nesse monte nem em Jerusalém. Não é na igreja X, Y, Z. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Em Lucas capítulo 17, verso 20 diz que alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus, e ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Verso 21, ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Não é em Jerusalém, não é na Samaria. O reino de Deus está dentro de vocês. Filipenses 3, capítulo 3 diz que Deus é espírito. E uma coisa que muitas pessoas estão indagando nesse tempo de pandemia, sabe, uma pergunta que muitas pessoas começaram a fazer: aonde Deus está? Aonde Deus está nisso tudo? Cadê Ele que não está intervindo, está permitindo um monte de várias pessoas morrerem, pessoas serem atingidas, o mundo está em um caos total? Aonde está Deus? Aonde Ele está? Aonde está Deus? Aonde Deus está? No verso 10 que nós lemos, ele disse, Jesus respondeu: se você conhecer o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber? Ou seja, ele disse para aquela mulher: se você soubesse quem é que está te pedindo água, se você soubesse quem é que está te pedindo água, se você soubesse quem é. E no verso 26 ele fala o seguinte: disse-lhe Jesus, respondendo aqui no final: eu o sou, eu que falo contigo.
Porque no verso 25 ela falou para ele assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E nessa hora Jesus se revela: eu sou. Eu sou o Messias. Eu sou esse que fala contigo. Aonde Deus está? Se tu soubesse quem eu sou, ele fala. Se nós soubéssemos quem ele é. Se nós de fato soubéssemos quem Jesus é, não um Jesus místico, não um Jesus religioso, não um Jesus histórico, se nós soubéssemos quem Ele é, nós beberíamos da água e não vou. Pandemia, que há um questionamento de alma, perguntando, muitos estão questionando, cadê Deus? Será que Deus não está se manifestando, está do seu lado, junto com você, do seu lado, e você não está o identificando? Se você soubesse quem Ele é, será que nesse meio dessa maluquice inteira, nós não estamos negligenciando a presença dEle? E estamos questionando, por que Deus não está fazendo isso? Por que Deus não está fazendo aquilo? E Ele fala assim, eu estou em você. Essa água que Ele diz que se você beber essa água, você vai voltar a ter sede. Nós podemos fazer uma analogia, que pode ser a água do prazer, a água da realização pessoal, a água do reconhecimento, a água do apoderamento, a água da justiça própria e etc. Mas Jesus se revela a essa mulher. E é a primeira vez aqui no livro de João que Jesus diz que eu sou. Quando Jesus disse para essa mulher, eu sou, olha o que acontece. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Verso 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede, um homem me disse tudo quanto tenho feito. Será esse homem porventura o Cristo? Saíram pois da cidade e vieram ter com ele. Uau! A Bíblia fala que essa mulher, e aleluia, e glória a Deus por esse cântaro, porque esse cântaro aqui é muito parecido com o cântaro que aquela mulher carregava. Esse cântaro aqui é parecido com o cântaro daquela época. Ele tinha mais ou menos esse tamanho. Você imagina esse cântaro cheio de água, o peso. Esse cântaro era tudo que ela tinha. Ela foi buscar água, porque a água era o que ela precisava para viver, era o que ela precisava para sobreviver. E ela foi buscar água, aquilo era muito importante para ela. Ela foi com esse cântaro e Jesus pediu água para que ela desse, e ela não deu. E ela não largava aquele cântaro, porque o cântaro era o que ela tinha de mais importante. Aquilo trazia sobrevivência para ela, vida para ela. Aquilo trazia o amanhã para ela. Aquilo era a esperança que ela continuaria viva, porque ela teria água para beber. Mas a Bíblia diz que quando Jesus se revela a ela, quando Jesus se revelou àquela mulher, tudo aquilo que ela tinha de importante, o cântaro dela, a Bíblia diz que aquela mulher pega o cântaro dela e deixa, e sai, e vai para a cidade. Ela vai até a cidade e vai dizer para aqueles homens, chegou, eu estou falando com o homem, ele deve ser o Cristo. Deus está dizendo para nós hoje, deixa o teu cântaro, larga o teu cântaro, deixa aquilo de mais importante que você está dizendo que é importante para você. Deixe o cântaro. Aquilo que era relevante ela largou, ela deixou, porque o cântaro se tornou irrelevante. Essa palavra deixou o cântaro, essa palavra deixou significa mandar embora, deixar em paz, liberar, remeter, perdoar, permitir partir, deixar ir, deixar de lado uma dívida, abandonar, não guardar mais, deixar alguém abandonar os seus próprios anseios e suas reivindicações, deixar tudo, eu perdoo, eu permito, eu deixo tudo para trás. Eu encontrei Ele, eu encontrei o Messias.
Sabe, um cântaro vazio. Lá em Jeremias 14, verso 3, diz que os seus poderosos enviam os seus criados a buscar água. Esses vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios. E decepcionados e confusos cobrem a cabeça. Sabe, o cântaro, quando ele está vazio, quando ele não, ele gera decepção, ele gera confusão. Sabe, o cântaro sempre vai ficar vazio, porque essa água nunca vai saciar. Isso nos dá confusão, decepção. Naquele momento que ela deixa o cântaro, ela se torna o cântaro. Porque nela começa a sair água viva, nela começa a jorrar águas vivas, águas vivas, águas vivas. Uma mulher samaritana vai até uma cidade samaritana e dá testemunho de um homem judeu. Ela entra na cidade falando: encontrei o Messias. A desprezada, a ousada, a rejeitada, a fora do contexto normal, social, religioso, ela se torna portadora das boas novas. Ela vai até lá, o testemunho: ele me disse tudo que eu tenho feito. Vão lá, porque ele falou tudo que eu tenho feito. Porque para ela tudo aquilo era aquilo que Jesus revela, era o tudo para ela. Aquilo prendia ela. Ela não tinha alianças, ela tinha algemas. Ela era uma mulher escravizada. E a Bíblia diz que ele disse tudo. Ele me revelou, ele me expôs, e ele me trouxe uma água viva. Quantos hoje estão procurando águas em lugares naturais, em lugares religiosos? Buscam água e não se saciam. E quantos de nós temos a água e não oferecemos? Porque os discípulos tinham ido até essa cidade comprar alimento. A Bíblia diz que eles voltaram, encontraram com Jesus e viram ele conversando com a mulher. E a Bíblia não dá um relato de que eles levaram as boas novas para qualquer pessoa daquela cidade. Os discípulos de Jesus. Mas aquela mulher samaritana levou as boas novas. Eu quero terminar aqui deixando para você: o que você precisa deixar hoje? Qual é o nome que tem esse cântaro que você precisa largar hoje para você ser liberto? Para você ter um encontro real, verdadeiro, genuíno, inteiro, pleno com Jesus, com o Messias, com Deus quem visitou a terra. Que o Espírito de Deus possa ministrar o teu espírito e possa revelar isso a você, para que você possa ter essa experiência com Ele. Eu te abençoo em nome de Jesus, que essa palavra penetre o teu coração e te alcance de uma forma plena em nome de Jesus.